Boa noite a todos. É com grande entusiasmo que damos início à 5ª edição do Next Talk, um bate-papo direto e necessário para entender como a reforma tributária impacta o mercado imobiliário e quais são os riscos e oportunidades que surgem a partir dela. Antes de começarmos, gostaria de apresentar os convidados dessa noite. Profissionais que se destacam pela profundidade técnica e pela capacidade de traduzir temas complexos de forma clara. Para mediar esse incrível bate-papo, convido ela, que possui uma trajetória sólida no setor de incorporação e construção civil, atua diretamente integrando áreas estratégicas como recursos humanos, departamento pessoal, relacionamento com clientes, financiamentos, contratos, jurídico, financeiro e fiscal do Grupo Mampei Funada. Chamo ao palco nossa head corporativa, Juliana Ribeiro. Por favor, Ju. Nosso primeiro convidado é advogado e sócio do escritório Pacianotto Shelley Lotfi, em Presidente Prudente. Possui pós-graduação em Direito Tributário pela IVET de Londrina e especializações em Direito Civil e Processo Civil. Construiu uma trajetória pautada em técnica, estratégia e segurança jurídica. Atua de forma consultiva e contenciosa, com forte atuação em direito tributário, imobiliário e empresarial. Seu olhar analítico é fundamental para compreender como as novas regras afetam operações, patrimônio e decisões de investimento. Convido ao palco o Dr. Fernando Shelley. Por favor, Fernando. E para fechar esse time, ele que atua há mais de uma década na consultoria empresarial com foco no segmento tributário, diretor da Aprimorato Contabilidade em Maringá, tem uma carreira marcada por ética, precisão técnica e soluções estratégicas personalizadas. Sua especialidade está em conectar mudanças tributárias a impactos financeiros reais, trazendo clareza para empresas e clientes sobre como se proteger, onde ajustar e como aproveitar oportunidades dentro de uma nova estrutura fiscal. Vem para cá, Alessandro Pimenta, por favor. E que a gente vai hoje entrar num assunto aí que está meio deixando os climas todos mais quentes do que prudente, né? Sobre a questão da reforma tributária. Então a gente vai junto entender esse cenário de investimentos, aquisição na planta e tudo o que se aplica e também pode refletir com viés também no nosso segmento, que é a parte imobiliária também. Então, para iniciar esse bate-papo, o Dr. Fernando, quando falamos em compra de imóvel na planta, a reforma tributária trouxe algum ponto que impacta a segurança dessa operação para o consumidor? Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a Mampei Funada, aqui, representada pela Débora, pela oportunidade de ter esse bate-papo com vocês. Agradecer a todos os presentes também por comparecerem aqui e nos ajudarem nesse bate-papo, nessa troca de conhecimento. Juliana, a princípio, tudo que é novo, tudo que é desconhecido gera receio, né? E o que nós temos visto com relação à reforma tributária é que, claro que não, o assunto tributário no Brasil nunca é algo tão simples de se tratar, mas não é esse monstro todo também que se pinta. Eu entendo que a reforma ela não afetou as questões relacionadas à segurança jurídica e fiscal, principalmente sobre o viés do cliente que compra aquele imóvel na planta, passa a investir e o recebe ao final. Pelo contrário, ela trouxe a possibilidade de se ter mais previsibilidade nas operações, saber que aquele planejamento fiscal que você fez vai ter um começo, meio e fim, sem derivar daquilo que foi planejado, permitindo que a empresa se prepare melhor financeiramente também para concluir o empreendimento. E também, além de trazer essa nova roupagem mais clara e mais específica para o setor imobiliário, preservou também institutos
que sempre foram relevantes, sempre foram importantes para a segurança daquele que compra imóvel na planta. E dou para vocês como exemplo o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, para quem não conhece, é um instituto que surgiu no Brasil após aquela época que nós tivemos muitos problemas relacionados à não entrega de imóveis na planta, principalmente da Encol, que foi um dos casos mais famosos que nós tivemos no Brasil, e todo aquele ativo das pessoas que haviam pagado por anos os seus imóveis acabaram entrando, em sua grande maioria, na falência da Encol. Então, quem pagou ficou ali como um credor originário, quirografário da companhia e teve muita dificuldade. Por isso, a legislação trouxe esse patrimônio de afetação, que é o quê? É você segregar da empresa aqueles ativos referentes àquele empreendimento, de forma que toda aquela massa de recebíveis, ela só é concentrada para aquele próprio empreendimento. Logo, qualquer problema que a empresa venha a ter com relação à sua solidez financeira, aqueles ativos que todos pagam para os seus respectivos empreendimentos ficam lá concentrados e, consequentemente, também não são trazidos para uma eventual penhora, RJ, até mesmo falência de qualquer incorporadora. Por isso que eu entendo que esse e outros exemplos que a gente poderia dar aqui com mais tempo de conversa demonstram que não houve uma alteração significativa na segurança da relação cliente-incorporador. Pelo contrário, eu entendo que houve uma solidificação com a manutenção de institutos importantes e a criação de novas figuras que vão trazer mais transparência e segurança. Eu até aproveito, doutor Fernando, para fazer essa mesma pergunta para o Alessandro, para que ele possa também trazer para a gente no viés na parte contábil e essa questão mais tributária também, de como essa questão da reforma tributária possa impactar na questão da operação do consumidor em relação ao mercado imobiliário. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a figura do Renato Funada e da Débora pelo convite, para que possamos estar hoje juntos e conversar um pouquinho sobre a reforma tributária. Bom, sendo bem direto, Juliana, de uma forma bem específica e tributária, esta reforma ela não foi feita com o objetivo de aumentar tributo. E assim a gente vai ver pelos diversos benefícios que foram colocados para o ramo imobiliário. Então, respondendo de forma bem direta, a segurança que nós tínhamos ao comprar o imóvel na planta continua, e quanto à tributação não teve aspecto. Durante o decorrer aí da nossa conversa, a gente vai entender tudo aquilo que a gente tem de benefício, para de fato entender que o efeito fiscal a partir dessa reforma vai ser praticamente nulo. E doutor Fernando, como que você acha que o setor imobiliário foi tratado com a reforma tributária? A gente pode dizer assim, com segurança, que a gente saiu ganhando, a gente saiu perdendo? Como é a sua visão em relação a esse ponto? Bom, Juliana, eu vejo que houve uma grande evolução, né? Antes, o setor imobiliário ele era tratado no âmbito do direito tributário e das normas tributárias que regem a nossa estrutura, dentro de uma vala mais comum, né? Dentro de critérios que nem sempre refletiam a necessidade que o setor tinha de um olhar mais específico. Com o projeto da reforma, o setor foi chamado a debater esse assunto. Todos os atores que tramitam nesse setor imobiliário, imobiliárias, construtoras, incorporadoras, prestadores de serviço, investidores, tiveram a oportunidade de serem representados nesse debate. Isso acabou trazendo um conjunto de normas muito mais específicas para o nosso setor imobiliário. Consequentemente, é claro que todo tipo de mudança demanda uma nova reestruturação, uma nova organização, e isso é natural em qualquer setor, mas especificamente no ramo do setor imobiliário, da construção, da incorporação, eu vejo que houve a parametrização de uma coluna vertebral específica que olhou atentamente para a classe, que criou benefícios, que trouxe para esse setor, desde do prestador de serviço que vai lá trabalhar na obra, até o investidor que tem ali o seu recurso para alocar nesse setor, questões muito positivas, muito mais previsíveis, muito mais transparentes, que a gente vai acabar falando no nosso bate-papo. Então, para mim, o setor imobiliário, como uma mola propulsora da economia brasileira,
ele teve o seu devido respeito, né? Porque ele tem uma função social de gerar emprego, de estruturar cidades, e que até então não era tão bem tratada no campo tributário. Com essas alterações, essa função social, essa importância que esse setor da economia tem para o desenvolvimento do país, foi mais bem observado, foi mais bem cuidado. Dá para perceber a clareza e a transparência que essa reforma tá trazendo para a gente também, né? E você concorda também com essa questão, Alessandro? Como que você vê essa questão da parte desses nossos desafios e na questão imobiliária? Claro. Bom, vamos lá. Primeiro, se a gente colocar essa reforma tributária na prática, agora vamos sair do jurídico e tentar entrar para a nossa prática. A reforma tributária, ela foi pensada para todas as empresas do Brasil. Ela é uma reforma do país. E o setor de construção civil, de incorporação, de venda, de aluguel, ele foi beneficiado se a gente comparar em relação a outros setores. Tanto é que essa reforma tributária, ela trouxe um regime específico para a atividade imobiliária. E isso trouxe benefícios para a nossa área. Quais são, por exemplo, aquela pessoa, aquele investidor que compra um imóvel para alugar? Hoje, ela vai estar beneficiada com uma redução de 70% da sua alíquota. Então, esse é um benefício específico para quem aluga imóveis. Outros ramos não têm esse benefício. Até pensando na importância da locação de imóveis, tanto para a economia quanto para a sociedade, o legislador, além de trazer essa redução de alíquota em 70%, ele trouxe uma redução de R$ 600 por mês da base de cálculo do imposto. Ou seja, se eu tenho um imóvel, eu alugo por R$ 1.000, a partir da reforma tributária, eu vou ter uma redução de R$ 600 na base do imposto. Então isso demonstra, Juliana, que de fato o nosso setor foi beneficiado. Se eu pegar, por exemplo, a operação de compra e venda, sou um investidor, estou comprando o imóvel e vou vender esse imóvel. Também não vou precisar pagar a alíquota cheia, porque estou sendo beneficiado com uma redução de 50% da alíquota. Então isso demonstra a importância, né, que o legislador deu para a nossa atividade e como esse benefício vai refletir no bolso do consumidor e nas nossas operações. Não, isso é legal você trazer, Alessandro, porque até esse é um ponto que a gente pensa também no nosso pequeno investidor, no nosso investidor que compra um apartamento, 2 ou 3, para que possa ter um investimento pensando realmente já no seu futuro também. E esse seu ponto de vista, ele realmente traz isso, porque realmente a gente olha e acaba assustando mesmo o cenário. Então você trazer esse ponto de vista é interessante. E até gostaria também de entender com o Dr. Fernando, para esse investidor, o que muda efetivamente no dia a dia dele, o que altera para ele. Juliana, na prática, o pequeno investidor que preenche os critérios que a legislação atualmente traz da reforma, a gente vai poder abordar um pouco mais à frente, ele vai ter a situação prática dele mantida. A carga tributária que ele tem hoje, desde que ele se amolde àqueles critérios que foram estabelecidos para vigorar a partir do ano que vem, ele não vai ter incremento nenhum de custo, né? Evidentemente que tem situações que vão passar a ser tributadas, mas que também já partem para uma estrutura de investimento maior, que também hoje já demandaria uma organização maior também, mais complexa, mais efetiva, e que também não mudou. Na verdade, o pequeno investidor ele vai migrar para um novo setor, para uma nova estrutura tributária ano que vem, sem grandes alterações. E o grande investidor, que já tinha que ter uma estrutura complexa para poder organizar os seus investimentos, a gente vai abordar isso na prática um pouco mais adiante, ele vai continuar tendo que fazer isso também, né? Então eu vejo que um pouco mais de um discurso amedrontador do que na prática efetivamente a realidade. Eu vejo que evidentemente que vão ter alterações, vão ter alguns ajustes a serem feitos, mas tudo isso vai poder ser vencido com organização, com planejamento, com estruturação. Então, para mim, nós estamos caminhando num cenário mais positivo do que a gente vive hoje. E aqui acho que é até importante, Dr. Fernando,
a gente explicar quem que é esse pequeno investidor que não vai ser afetado pela reforma. Tá? Hoje, a legislação ela estabelece que aquela pessoa física que tem um rendimento de até 240 mil por ano com aluguel e tenha até 3 imóveis alugados, a situação dele não vai mudar em nada. Por quê? Os imóveis estão na pessoa física, ele paga ali o teu imposto de renda, então não vai ter acréscimo nenhum. Então, se a gente pensar nesse pequeno investidor, que ele está pensando em comprar um apartamento para poder colocar para locação 2 apartamentos, não vai ter mudança nessa reforma. Ele pode fazer de uma forma bem tranquila, que ele não vai ser onerado. O pequeno investidor. Tá bom? Antes de te interrompendo já, Juliana, até um exemplo prático do que o Alessandro colocou, esses requisitos de alugar até 3 imóveis e aferir uma renda de até 240 mil, são requisitos cumulativos, ou seja, você tem que superar os 2 requisitos como pessoa física, para sim, depois disso, poder ser tributado na nova sistemática. Então, se você é uma pessoa física que aluga 5 imóveis, mas no ano você recebe menos que 240 mil reais, sua situação não muda. Se você aluga 2 imóveis e recebe 150 mil reais de aluguel de cada imóvel por ano, ou seja, supera os 240, chega a 300 mil, mas se mantém com 2 imóveis, sua situação também não muda. Então vejam que para quem se enquadra cumulativamente nesses 2 limites, a situação prática não vai alterar. Você hoje você teria que recolher o seu imposto de renda sobre a alocação que você recebe e você continuar tendo que fazê-lo na reforma, sem nenhum acréscimo. Você só vai passar a ser um contribuinte da nova sistemática se você superar esses requisitos, que é os passos que a gente vai tratar agora nos próximos temas. Mas isso já traz uma grande tranquilidade. Assim, a maior faixa das pessoas que têm 1 ou 2 imóveis de aluguel, 3 imóveis, até 4, que ficarem nesse limite, não vão ter nenhum problema de incremento fiscal, e também não vão ter que gastar se preparando, se organizando, caso não queiram, para poder receber toda essa nova estrutura tributária que virá. É legal que vocês possam trazer com exemplos também, porque quando a gente fala, ela parece de forma muito lúdica, muito distante. A hora que a gente começa a colocar números, a gente realmente começa a materializar dentro da nossa realidade também. E aí até trazendo isso um pouquinho de números, porque vocês falaram em pequeno investidor, e aí o Alessandro até trouxe para a gente também essa métrica, né, de como qualificar um pequeno investidor. Eu também queria falar sobre os grandes investidores, e aí eu direciono até inicialmente para o Alessandro, para aqueles que têm empresas estruturadas, que possuem uma holding para alocação e que, enfim, quais serão as principais mudanças para esse nicho, para esse grupo? Claro, ótima pergunta. Bom, Juliana, como é que vai funcionar? Para aquela pessoa física que ela é considerada perante a norma como um grande investidor, ou seja, recebe mais que 240 mil de aluguel por ano, e tem mais de 3 imóveis objetos de aluguel, se ele continuar a operação na pessoa física, além de pagar o imposto de renda, ele vai ter que pagar o IVA, que vai ser essa nova tributação da reforma. Lembrando que se ele tiver que pagar o IVA, ele vai ter uma redução ainda de 70%. Tá? Mas o que a gente vê na prática, Juliana? Normalmente, aquelas pessoas que têm mais que 240 mil de aluguel, de receita de aluguel anual, eles já tributam isso na pessoa jurídica. Por quê? A tributação da pessoa física acaba ficando muito mais alta. Ele vai estar pagando ali, recebendo 240 mil no ano, uns 23% de imposto. A tributação da pessoa jurídica ela é muito menor. Então, é natural que o grande investidor ele tenha uma pessoa jurídica para de fato receber o rendimento de aluguel. E para esse investidor que tributa o aluguel na pessoa jurídica, o que vai mudar? Bom, vai mudar 2 tributos. Tá? Hoje, se ele está na pessoa jurídica, sobre o seu rendimento de aluguel, ele paga um tributo chamado PIS e COFINS, que é 3,65% da receita. A partir da reforma tributária, esse PIS e COFINS vai ser extinto e vai entrar um novo IVA, que ele vai pagar 70% da alíquota do IVA
sobre os rendimentos de aluguéis. E assim, a gente fez alguns cálculos, né? Não temos ainda qual que é a alíquota efetiva do IVA, mas pelas previsões a gente consegue entender que até o ano de 2029, né, a tributação vai inclusive ficar menor do que é hoje para aquela pessoa jurídica que tem rendimento de aluguel. Então a gente vê um cenário interessante, tá, Juliana? Mesmo para aqueles que têm investimentos na pessoa jurídica. E só complementando, isso reforça aquilo que nós já falamos. O investimento imobiliário, ele já demanda atualmente uma organização, uma estruturação, um planejamento que vai se manter nesse novo cenário. Então, pensar que se enfrentarão novas rotinas burocráticas, que o investidor imobiliário vai ter que ter uma estrutura muito maior do que ele tem hoje, ter um custo maior com A, com B ou com C, não é real. Por quê? Porque ele já deveria ter isso hoje. Hoje já seria importante que você, investidor que supera esses limites, ou até um investidor menor também, que está ali pagando seu imposto de renda, o fizesse por meio de uma estrutura mais adequada. Isso não está mudando, pelo contrário, essa regra está ficando só mais clara, né? A grande questão, e eu sempre digo que é muito mais vantajoso se ter uma regra do jogo clara do que não se ter regra ou se ter uma regra dúbia. Então a gente está migrando de uma estrutura complexa, muito dúbia, que você fica sujeito a inúmeros entendimentos que muitas vezes se desconectam daquilo que você planejou inicialmente para uma estrutura mais clara, mais objetiva, mas a sua obrigação enquanto contribuinte, ela permanece a mesma, é se organizar, é se estruturar e é fazer com que o seu negócio pare de pé dentro das 4 linhas da legislação. Se o seu negócio hoje não para em pé sem estar nas 4 linhas da legislação, não é a reforma tributária que vai fazer ele não ter sucesso. Ele talvez já não estivesse tendo sucesso antes disso. Então, o importante é que a gente tenha essa visão, que a evolução que nós estamos tendo com a reforma, ela só está ratificando a necessidade que nós temos de manter os nossos investimentos estruturados, organizados e planejados dentro daquilo que vai melhor trazer resultado para a gente. E tem um ponto, só para finalizar essa questão, Juliano, que eu acho que é importante. Os investidores que têm PJ para fazer a receita de aluguel, hoje a gente tem um problema de tributar isso na PJ. Qual é? Muitas vezes a gente recebe a receita de aluguel, porém a gente cobra ali do inquilino, cobra o aluguel, IPTU, muitas vezes o condomínio. E hoje a gente tem que tributar essa receita cheia. A reforma tributária, ela vem também para consertar este problema, de modo que ela vai possibilitar que a empresa faça o crédito sobre as despesas de aluguel que ela tem como condomínio, como IPTU. Então isso vai fazer com que a tributação reduza e fique mais justa. Isso é interessante, até para você olhar com viés de gestão empresarial, tanto para olhar para a proteção do patrimônio, para você construir uma holding e ter uma proteção com uma segurança maior ali para o seu patrimônio, como a gestão também desses imóveis, porque aí quando você começa a fazer, você consegue trazer efetivamente uma gestão empresarial para aquele seu negócio. Você consegue efetivamente conseguir ter resultados que você consiga qualificar dentro dessa nova modalidade, desse novo formato, né? E aí, até falando um pouquinho também sobre essa questão de aluguel, eu queria entrar um pouquinho sobre essa questão de Airbnb, sobre essa questão de imóveis, de estadias abaixo de 90 dias, dessa parte assim que é bem tocada, o que a reforma considera para esse ponto? Eu sei que não é um viés total aqui para a gente na parte da parte imobiliária da incorporadora, mas é importante a gente citar esse tema, visto que isso também é um tema que é abordado e volta meia ele está aí nos nossos assuntos. Como que vocês acham que a reforma pode ser considerada nesse tópico? Ótima pergunta. Airbnb. Bom, vamos lá. Então, como a gente comentou lá atrás, se a gente estiver falando de um pequeno investidor que tem até 240 mil de rendimento ali no ano com 3 imóveis, a situação não vai mudar em nada. Agora, para aquele investidor que tem esse rendimento maior no ano e além do aluguel normal, ele ainda tem o Airbnb,
ele vai ter que tributar o Airbnb, só que não vai ser tributado como locação. Lembrando que a locação tem uma redução de 70% da alíquota. No caso do Airbnb, ele vai ter que tributar o IVA como se fosse serviço de hotelaria. E o serviço de hotelaria, ele também tem redução de alíquota, tá? Mas é uma redução de 40%. Então é uma redução menor. Ou seja, sendo bem objetivo, Juliana, para o pequeno investidor não muda, para o grande investidor ele vai ter que tributar o Airbnb, só que vai ter uma redução menor. E nessa linha, o que a gente entende também do ponto de vista jurídico que é importante, passa a entender como isso vai se dar na prática. Para aqueles que investem em Airbnb, isso já foi muito conflituoso, né? Porque você às vezes tem um misto ali de moradores e locatários, enfim, mas o que a gente vê é um amadurecimento muito grande dessas regras também de convivência. Acho que isso evoluiu bastante, né? Inclusive essa nova sistemática de tributar como sendo de hotelaria, ela vai trazer também a necessidade de que nas convenções dos condomínios, nas relações entre os condôminos, isso seja bem pautado para se definir como isso vai funcionar. Mas o que eu vejo na prática é que assim, a gente já caminha para uma organização melhor dessa relação entre locatários temporários e moradores permanentes. E essa questão fiscal ela vai trazer uma nova luz sobre a situação. Isso vai demandar também que incorporadoras e clientes se organizem aí para poder prever melhor essa situação nas regras de convivência, enfim, mas a gente entende que caminha para um cenário de mais previsibilidade também. E tem um ponto interessante também, que assim, o Airbnb, a característica dele é a gente fazer a locação ali por um período curto, só que eu tenho custo com limpeza, a gente tem um custo muito maior do que a locação normal. Então, essa reforma tributária, ela vem de uma forma mais justa, possibilitando que eu abate o imposto dessa limpeza, de todo esse custo que eu tenho adicional, para eu tributar só de fato o que vai ser meu rendimento. Então, esse é um aspecto interessante e positivo para quem tem Airbnb também, tá? A gente sabe que nós temos aqui muitas situações, porque nós temos as vendas dos nossos imóveis na planta. Então, nós temos efetivamente os lançamentos e é um momento oportuno para que o cliente possa ter uma vantagem na compra daquele empreendimento. E naquele momento que ele compra aquele imóvel na planta, para que ele no futuro ele possa fazer um negócio e revender aquele imóvel, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Olhando por essa ótica agora da reforma tributária, o que isso impacta nessa modalidade de negócio? Aí eu queria focar primeiro aqui no Alessandro para ver a resposta dele nesse ponto contábil e tributário. Então vamos lá, Juliana, a gente sai agora da questão de locação e a gente entra aqui para aquele investidor que quer comprar um apartamento e eventualmente fazer a venda dele, tá? Então vamos lá. Para essa reforma tributária, quando o investidor ele é pessoa física, ela fez a seguinte classificação. Se for um pequeno investidor, não vai mudar nada, ele vai pagar ali o teu imposto de renda sobre o ganho de capital. Porém, se for um grande investidor na pessoa física, além dela pagar o imposto de renda, ela vai ter que pagar o IVA, que vai ser a nova tributação, com uma redução de 50%. E o que a norma estabelece que é um pequeno investidor? Aquela pessoa física que no ano vende até 3 imóveis, desde que esses 3 imóveis tenham sido adquiridos há menos de 5 anos. Ou seja, são 2 critérios. Eu, enquanto pessoa física, se eu vender mais do que 3 imóveis e eu tenho esses imóveis há menos de 5 anos no meu imposto de renda, não vou precisar tributar. Eu vou pagar só meu imposto de renda e não vai mudar nada para mim. Tá? Então, se eu pensar no investidor que quer começar a investir em apartamento hoje, é uma oportunidade porque não vai ter mudança. Tá? Agora, se eu falar, Juliana, daquele investidor maior, tá? Que tem essa movimentação grande de venda de imóveis na pessoa física, ela vai ter que pagar o IVA com uma redução de 50%. Só que, assim como acontece na locação, normalmente quem tem um volume de compra e venda de imóveis alto,
faz isso na pessoa jurídica por ser mais vantajoso. E quando eu falo de pessoa jurídica, eu entendo que para quem compra e vende, o tributo vai ficar ainda menor. Por quê, Juliana? A reforma tributária, ela veio para substituir o PIS e COFINS da pessoa jurídica que vende imóvel. E como funciona hoje? Se eu compro um imóvel por 1 milhão na pessoa jurídica e vendo por 1 milhão, não ganhei nada. Porém, pela norma, eu tenho que pagar 3,65% de imposto sobre a venda, só de PIS e COFINS. Então, essa é a norma hoje. Como é que vai ficar após a reforma? Extingue esse PIS e COFINS e eu passo a pagar o IVA sobre o valor da venda. Porém, eu vou ter direito a abater toda a compra daquele imóvel. Ou seja, se eu comprei um imóvel por 1 milhão, me credito sobre 1 milhão. E se eu vender por 1 milhão, eu não vou pagar nada de imposto. Por isso que para quem compra e vende na pessoa jurídica, a gente entende que em determinados fatores ela vai pagar menos imposto do que paga hoje, em outras situações a carga vai ficar mais justa. E é importante relembrar a fala do Alessandro, da mesma forma que na locação nós temos requisitos cumulativos para poder nos beneficiarmos da não tributação pela nova sistemática, aqui na venda também isso ocorre. Ou seja, eu, pessoa física, só vou deixar de ficar na situação que eu estou hoje e migrar para uma nova sistemática tributária, como o Alessandro disse, se eu, ao ano, vender mais de 3 imóveis, até 3 eu posso vender, e se eu tiver esses imóveis há menos de 5 anos. Isso traz que consequência? Você pode, primeiro, imóveis que eu comprei, que eu já tenho hoje, ou que eu venho a ter com mais de 5 anos, eles não entram nessa nova sistemática fiscal. Consequentemente, aquela pessoa física que deseja continuar também trabalhando na pessoa física, sem ter que constituir empresa, ter custo, enfim, eu quero continuar pequeno ali, fazendo meu negócio, ela pode, só precisa organizar. Você pode vender até 4, 5 imóveis no ano, desde que pelo menos 2 deles sejam seus há mais de 5 anos. Então, é possível que você, enquanto pessoa física, também se organize para continuar se beneficiando, se assim você entender que é viável, pela sistemática atual. Eu, Fernando, tenho lá 4 imóveis. 2 eu tenho de agora, 2 eu tenho de 6 anos atrás. Eu posso vender os 4 esse ano que eu não vou ter problema nenhum. Eu vou continuar pagando só meu imposto de renda lá, minha pessoa física, normal, tudo. Tenho 6 imóveis. Vendi 3, agora, 3 eu tenho de agora e 3 eu tenho mais de 5 anos. Vendi 6 imóveis no ano. Continuo tendo a mesma sistemática, não tive problema de migrar para a tributação. Então vejam que tudo é planejável, a regra do jogo está clara. Então fica fácil você poder se organizar para fazer os seus investimentos sem ter nenhuma surpresa. Não, legal isso. É exatamente para a gente refletir em que momento que a gente se encontra, né? É um momento, eu acho que esse final de ano, para você olhar mesmo para a sua situação econômica, seu imposto de renda, sua questão de visão futura em relação à pessoa física e pessoa jurídica, para você realmente tomar uma decisão em relação aos próximos passos também, né? E olhando agora especificamente para Presidente Prudente, como que a reforma deve alterar o comportamento do mercado aqui, o nosso mercado aqui atual? Juliana, eu vejo que nós estamos numa fase de evolução, né? Não só aqui em Presidente Prudente, mas de um modo geral no país como um todo. Essa reforma vai exigir, né, uma maior organização, uma maior observância das regras e, consequentemente, isso vai trazer uma previsibilidade de investimento maior, uma previsibilidade de organização maior. Então, aquele investidor que tem lá um terreno interessante, que pode fazer uma parceria com uma incorporadora, com uma MAMPEI, ele vai saber, ele vai poder calcular efetivamente o ganho que ele vai ter na operação, sem nenhuma surpresa. Aquele prestador de serviço que respeita as normas fiscais, ele vai permanecer no mercado e ele vai passar a poder trabalhar sem ter a concorrência daquele que é mais informal. Em resumo, todo mundo vai precisar se organizar de forma que o mercado fique sadio, né, que os investimentos fiquem previsíveis e que com isso você possa de fato caminhar num ambiente mais seguro. Então, na minha opinião, isso tende a trazer para nós
a médio, a curto, até a médio tempo, um mercado mais transparente, mais justo e mais seguro, consequentemente, porque sob o viés também do cliente, ele quer fazer negócio com aquela empresa que ele sabe que é cumpridora dos deveres, que pode se programar financeiramente para fazer um orçamento de obra adequado, que vai poder, de fato, ao final, entregar aquilo que ela prometeu. E isso passa necessariamente por se estruturar, por se organizar e por seguir essa nova regra do jogo que, no meu sentir, trouxe muito mais segurança jurídica e fiscal para o negócio. Eu acho que o mercado imobiliário vai continuar sendo um excelente campo de investimento, de negócio, e principalmente vai trazer mais segurança do que a gente tem hoje. E você, Alessandro, o que vê nesse questionamento? Como que você vê que o que a reforma pode trazer para o mercado local e a região? Bom, Juliana, imóvel sempre foi e sempre vai ser um bom investimento. Só que essa reforma tributária, ela vai elevar a régua. Isso vai exigir que o investidor seja melhor assessorado. Por quê? Porque se ele for melhor assessorado, ele vai conseguir aplicar os benefícios que estão previstos na norma, ele vai conseguir fazer um planejamento adequado para saber se é melhor comprar na pessoa física ou comprar na pessoa jurídica, e desta forma ele vai ser mais competitivo no mercado. Então eu acho que essa mudança ela está acontecendo e ela vai se acentuar cada vez mais aqui na região de Prudente. Então eu acho que não é só a questão da região, né? Eu acho que é a nível nacional e realmente é uma ruptura para trazer clareza, transparência, organização, para que realmente possa rever algum modo de trabalhar e de operar também nesse segmento também, né? Bom, e aí para a gente fechar aqui, para caminhar aí para o nosso fechamento, eu queria pedir para vocês qual é o recado, qual é a visão que vocês têm em relação a quem está avaliando, quem está vendo a questão de compra ou investimento, seja para moradia ou seja para investir, neste momento. Qual a opinião de cada um de vocês? Juliana, como eu falei no início, toda mudança drástica, ela gera na gente um certo receio, né? O medo do novo, ele sempre, às vezes, nos trava. Mas, muitas vezes, conhecer esse novo e beber a água nessa fonte limpa também te coloca numa situação diferenciada dos demais. Então, nessa esteira, o que eu vejo? Assim, aquele velho ditado, enquanto uns choram, os outros vendem lenço, né? E todas as grandes transformações que a gente vê no cenário econômico, elas sempre vêm precedidas de grandes alterações, seja na sociedade, nas legislações, enfim. Para mim, a reforma tributária, até sob a ótica dos investidores, ela é um grande momento de estruturação, de organização e de estar um passo à frente daqueles que, eventualmente, pura e simplesmente se retraem sem buscar informação. Então, o que eu posso sugerir busquem informação, analisem os seus planos de investimento, procurem entender o que vocês querem para os próximos anos, né? Como a Alessandra falou, eu quero investir na pessoa física, eu quero investir na pessoa jurídica, eu estou com dinheiro na pessoa física, se eu integralizar vai ser melhor, ou está na jurídica, se eu trouxer para a física vai ser melhor. Planejem os seus investimentos, se organizem, que se você pretende investir para alocar, é possível que você se coloque mais competitivo no mercado, com mais possibilidade de alocar um bom imóvel com preço mais acessível, porque se você se organizou do ponto de vista fiscal, se você pretende vender a mesma coisa, você pode oferecer, inclusive, para o seu cliente alternativas de compra que vão facilitar esse negócio. Então, não tenham medo do novo, né? Se informem, se organizem, se estruturem, porque, como nós falamos, o imóvel sempre vai ser um campo de investimento muito atrativo, muito interessante. Isso é histórico e não vai deixar de ser. E é importante salientar também que ninguém diz muito isso, mas outros campos de investimento também vão sofrer alterações. Então, as alterações fiscais não são só para quem loca ou para quem vende imóvel, são para quem investe em todos os tipos de investimento possível. Isso vai acontecer, né? Então, entender esse mercado imobiliário, essas alterações e se preparar para isso, muito provavelmente vai colocá-los um passo à frente dos demais.
Então, enquanto uns vão chorar, os senhores e as senhoras poderão estar vendendo lenço. Essa é a dica que eu deixo. E para complementar a fala perfeita aqui do Dr. Sherry e Juliana, eu acho que com essa reforma tributária, a mensagem final que a gente tem que deixar para o investidor é que é o momento de investir em imóveis, sempre vai ser esse momento. A diferença é que a gente vai ter que buscar uma assessoria para a gente aproveitar as melhores oportunidades de mercado. A gente não pode ficar para trás nesse sentido, até porque essa reforma ela vai mudar a forma de se apurar o tributo. Como eu disse, a gente vai ter que agora começar a fazer crédito sobre aquelas despesas necessárias da atividade de locação. Eu vou ter direito a fazer o crédito da compra do imóvel. A regra ela é bem específica e bem detalhada. Então, se o investidor tiver do seu lado profissionais e empresas que vão o auxiliar a fazer sempre a melhor operação, com certeza ele vai estar à frente do mercado. Legal. Isso deixa uma mensagem clara para a gente, que o imóvel ele continua sendo e ele é a forma mais sólida para que a gente possa proteger patrimônio, para que a gente possa dar solidez, gerar renda, enfim, construir realmente nosso futuro através dessa solidez que é o imóvel, né? E é exatamente isso que a gente quer trazer nesse talk, exatamente essa visão e essa ótica. Bom, obrigado a todos por estarem aqui conosco essa noite. E como é bom termos esse espaço para entendermos o que muda, o que exige a atenção imediata e como as empresas e os investidores podem se posicionar com inteligência diante da reforma tributária, não é mesmo?